Olá, muito boa noite, minhas amadas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre infertilidade. Meu nome é Cris Martinkovics, eu sou acupunturista e tenho especialização em reprodução e mulheres. E hoje o nosso assunto vai ser como você pode aumentar suas chances de engravidar. E a infertilidade é um dos temas que sempre paira quando a gente fala na questão mulher, na questão filhos. E eu começo já te incitando a alguns conhecimentos, porque tem um livro chamado Princípio da Medicina segundo o Imperador Amarelo. Ela é uma das primeiras referências que a gente tem quando a gente fala de mulher, de gestação, de fertilidade ou de infertilidade. Eu gosto muito de tratar o tema fertilidade, porque muitas mulheres começam a ter essa visão da fertilidade um pouco tarde. Então, se você souber o que eu vou te dizer hoje, antes de começar a engravidar, você está um passo antes. Mas o que acontece é que muitas mulheres têm mais de 35 anos e desejam o seu bebê no colo. E isso é uma coisa que acaba sendo com o pensamento, nossa, se eu soubesse disso antes. A minha intenção, então, é mostrar para vocês um pouquinho do que a medicina chinesa fala e age quando a gente está falando de fertilidade. E esse livro é de um imperador chamado Di Huangdi, que ele é o chamado Imperador Amarelo. E o Imperador Amarelo, ele pergunta para o médico dele sobre as questões da medicina chinesa. E uma das perguntas que ele faz é: as pessoas não são capazes de ter filhos quando envelhecem. Pode ser isso devido à exaustão de energias dos seus músculos? Ou é uma lei natural da fisiologia? E aí o médico responde: para uma mulher, a energia dos rins se torna ativa quando ela faz 7 anos. Quando os rins determinam as condições dos ossos, dos dentes, que são os excessos de ossos. Seus dentes de leite caem e os dentes permanentes emergem, e sua energia dos rins, se for próspera, vai acontecer. Como os cabelos é a extensão do sangue e o sangue é transformado a partir das essências dos rins, seus cabelos irão crescer quando os rins estiverem prósperos. Por isso, uma das questões que a gente pergunta é: como está o seu cabelo? Você refere queda de cabelo, por exemplo? Pode começar a me incitar que eu tenho uma deficiência energética, uma deficiência de sangue, e o sangue que transporta a energia. O seu Tiangyi, que é a substância necessária para promover o crescimento, o florescimento, toda a reprodução, surge na idade de 14, 2 vezes 7. Por essa época, seu canal começa a ser posto à prova, e o seu canal sendo próspero, a sua menstruação começa a aparecer. Nessa época, 2500 anos antes de Cristo, era uma coisa que as mulheres menstruavam geralmente com 14 anos. Cada vez mais a gente vê que a menarca, que é a primeira menstruação, acontece mais cedo nas mulheres. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas adiantando. O período aonde eu consigo ser fértil é da menarca à menopausa. Para o chinês, quando você tem a possibilidade de estar menstruada, enquanto isso você pode gerar sim. Por isso que eu não desisto de você. Todas as condições fisiológicas estão maduras. Ela pode engravidar e gerar um bebê. O crescimento dos rins atinge o seu status normal de um adulto por volta de 21 anos, 3 vezes 7. Seus dentes do juízo desapontam por volta desse estágio e seus dentes se encontram completamente desenvolvidos. Por volta da idade de 28, 4 vezes 7, sua energia vital e seu sangue se tornam substanciais. Suas extremidades se tornam fortes, o desenvolvimento dos tecidos e dos pelos de todo o seu corpo é florescente. Nesse estágio, seu corpo atravessa a condição mais forte. O físico de uma mulher muda de prosperidade para o declínio gradativamente após a idade de 35 anos. Olha só a questão que a gente tem tão forte do declínio da energia após os 35 anos. Como se com 35 anos você estivesse na metade da sua vida e você começa ao movimento de yin, ao movimento de morte. E isso para nós é
uma coisa muito difícil da gente assumir, né? Que aos 35 anos a gente já começa a ter o declínio. Energeticamente falando, muitas mulheres começam aos 27. Eu tenho pacientes com 35 anos e que têm um antimuleriano, que é um exame que mede a reserva ovariana, abaixo disso, com 27 anos. Então a gente tem queimado os nossos óvulos muito cedo devido aos nossos hábitos e também a gente vai falar sobre isso. O físico de uma mulher, nessa época então, fica debilitado, a sua face enfraquece e seus cabelos começam a cair. Por volta da idade de 42, 6 vezes 7, seus canais Yang todos começam a declinar. E com isso, a compleição da face fica murcha e seus cabelos começam a ficar brancos. Então, o cabelo branco ele é um indício também da essência vital. Quando a gente olha e começa a aparecer, e todas nós, né, disfarçamos e vamos ficando cada vez mais loira e não brancas, é porque tem a questão do rim, como se fosse uma impressora que vai terminando a tinta e indica assim uma diminuição já da energia vital, que pode ser, por exemplo, constitucional. Você pode ter herdado dos seus pais, da sua família, já uma constituição um pouco mais enfraquecida. Após a idade de 49, 7 vezes 7, os seus canais declinam, sua menstruação some, já que o Tiangui, que é a substância que a gente precisa para menstruar, está exaurido, ele não existe mais. O seu físico fica velho e frágil, e é por essa época que ela não pode mais conceber. Então a gente está falando que com 49 anos, quando a gente começa a entrar realmente numa menopausa, é o momento onde a gente deixa de ser fértil. Entre a sua primeira menstruação e a última menstruação, você é capaz de gerar sim. Quantos casos a gente não vê de mulheres, inclusive, que são mães-avós, digamos assim, porque engravidaram em algum momento, mesmo sem esperar, né? Elas imaginavam que já não poderiam mais estar engravidando e gerando um bebê, e se enquanto elas estiverem menstruando, sim, para a medicina chinesa é viável você gerar um bebê, tá bom? Então, assim, dinastia Huangdi, 2.500 anos. Uma outra literatura muito forte que tem é da dinastia Shang, 1.500 mais ou menos, que fala sobre a ginecologia. Na China, muitas bibliografias que a gente encontra não são para as mulheres. Existe um preconceito bem forte contra as mulheres em referência a isso. Então se cita, mas não especificamente somente da ginecologia. Então isso começou a aparecer depois de um tempo, né? A incapacidade de gerar após 2 anos tentando engravidar, sem método conceptivo nenhum, com os exames do marido correto, né? Não tendo a zoospermia, teratazospermia, que é quando eu não tenho a motilidade dele, né? Quando ele tem um pouquinho menor condição de estar fecundando esse óvulo, ele tem então a indicação de infertilidade. 2 anos sem método conceptivo e tendo relações sexuais pelo menos 2 vezes por semana. Isso é o que Maciossia, que é um dos autores que eu mais gosto de estudar, fala sobre a infertilidade. E no meu consultório chegam as meninas, né, de 35, 38, 40 anos, me dizendo que estão há 2 meses tentando engravidar e não conseguiram. Então, essa ansiedade, esse fogo da mulher moderna, da mulher que quer as coisas no seu tempo, a gente faz uma oração que é: seja feita a vossa vontade. E eu vou complementar, desde que sua vontade seja minha. Todas as mulheres têm esse ímpeto de que eu quero, meu relógio biológico chegou, eu quero gerar um bebê e muitas vezes eu não tenho a substância necessária, a nutrição do meu útero, a nutrição do meu óvulo, a lubrificação necessária, muco cervical. São todas as questões quando a gente pergunta como é a sua menstruação, como é o seu sangue e a mulher não se conhece, é um convite que eu faço para que ela volte a se conectar com ela mesma, para que ela perceba primeiro como é que está sendo esse ciclo menstrual dela e que ela tenha então o envolvimento emocional, físico e psíquico para lidar com as adversidades dos nossos ciclos, porque nós somos mulheres de fases. Os dados dizem que 7 milhões de pessoas têm o diagnóstico de não engravidar.
de infertilidade e uma maioria grande delas não tem nem causa. Então, para o casal que tem um diagnóstico de infertilidade, é uma coisa que é muito complicada, mas para a mulher especificamente é como se ela tivesse recebendo uma sentença. Nós temos úteros, nós temos seios, a gente nasceu para gerar. E como que eu não consigo gerar? É como se eu olhasse para dentro de mim e perguntasse: para que eu sirvo se nem para gerar eu vou servir? É uma coisa que entra muito no nosso psicológico e nós somos muito cobradas, né, por ser mães desde muito pequenas. A gente nasce com uma boneca no colo, a gente nasce, a gente treina para ser mãe a vida inteira, e acontece que por muito tempo na vida adulta a gente controla. Então a gente começa com: eu não posso engravidar agora porque eu preciso fazer faculdade, eu termino a faculdade, eu preciso de um emprego, eu termino o emprego, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso de um outro emprego. Eu começo a tentar controlar e a postergar isso. Então, diferente dos anos 50, por exemplo, que é um pouco antes de quando eu fui concebida, né? Quando praticamente 45 minha mãe foi feita, as mulheres engravidavam entre 20 e 30 anos no máximo. Minha mãe me teve com 33 anos achando que ela fosse velha, que ela tinha uma crença de que não daria tempo, né? Essa pressa de engravidar aos 33 que existia nos anos 70, hoje a gente percebe que cada vez mais a gente vai postergando isso. E a desculpa que a gente usa é: a gente tem tecnologia, eu posso congelar os meus óvulos. Quantas pacientes que eu tenho de 34, 35, 36 anos e que não conseguem gerar óvulos saudáveis para que vá para congelamento, por exemplo? Porque elas fritaram os óvulos delas. De tanto movimento yang, de tanto calor que eu tenho naquela região, e acaba assim impactando diretamente a reprodução da mulher devido a uma coisa que ela tentou controlar o tempo inteiro, que foi o tempo. E aí, muitas vezes, a mente dela tá pronta para conceber, mas o corpo não mais. Né? Ela começa a não reagir tão bem, inclusive a medicamentos que a gente coloca a ele com a ajuda do médico. Por isso que eu falo que é uma medicina integrativa. A gente precisa muito dos ginecologistas, a gente conversa muito com os ginecologistas, porque a gente age em parceria. A medicina ocidental entendeu já que a medicina chinesa é um braço, é um apoio, é a única ciência comprovadamente que aumenta a vascularização uterina, é a acupuntura. Eles não têm mais artifício para fazer isso. Então a acupuntura para vascularização, para endométrio, para óvulo, para regular a ansiedade dessas mulheres que querem engravidar, é uma arma muito utilizada hoje pelos ginecologistas, pelos obstetras, pelos especialistas em fertilização in vitro. Cada vez mais eles vêm usando as nossas mãos para isso como um apoio e não mais com aquela rivalidade de é uma alternativa. Quando eu falo em medicina alternativa, eu estou escolhendo ou a tradicional ou a oriental. Então, ocidental e oriental hoje se complementam, elas se integram, elas não são mais alternativas, porque você não tem que escolher uma ou outra, você pode seguir com as duas, o que é super bem-vindo hoje, porque quem ganha é a paciente. A gente não tá numa luta, num cabo de guerra. O nosso relacionamento é um relacionamento frescobol. Eu jogo a bola na sua mão para que você consiga me devolver a bola. E não é um relacionamento tênis, aonde o meu objetivo é te jogar a bola no chão para que você perca. Nós precisamos trabalhar junto para que todo mundo ganhe. Então, o que acontece? Quando eu tenho algumas patologias, e eu vou falar um pouquinho de quais são as mais comuns hoje em termos de patologia, a campeã em índice de infertilidade chama-se energias dos rins. E aí elas são divididas em algumas energias. Elas totalizam 57% dos casos de infertilidade, que pode ser deficiência do yin, do rim, deficiência do yang, do rim, e deficiência dos dois. São as três que formam 57% dos fatores das infertilidades hoje. O rim, ele é responsável. O yin do rim forma óvulos.
ok? E o yang do yin segura o bebê dentro do útero. Eu preciso dos dois em equilíbrios. É por isso que muitas vezes eu peço um tempinho para a mulher de 3 meses, onde a gente vá fazendo essa reconexão e esse reequilíbrio para que ela consiga engravidar e manter o neném. Eu não quero um positivo a qualquer preço. A nossa conversa, eu não estou te prometendo bebê no colo, eu estou te prometendo que a gente consegue aumentar as suas chances de ter um bebê no seu colo. Então, o sopro divino acontece quando Deus quer. Eu posso ter um óvulo muito lindo, eu posso ter um espermatozoide maravilhoso, eles se fundem e não acontece um sopro divino. Quando não acontece o sopro divino, eu não consigo ter vida. E brincar de vida, a gente não tem esse poder. Então, o yin do rim forte vai me formar óvulos e aí eu consigo manter isso, eu preciso nutrir esses óvulos para que eles não morram de fome, tá? E a fome dele é sangue, é energia, é Jing, que é a energia ancestral que vai nutrir esse óvulo. São as 3 forças que eu preciso tonificar o tempo inteiro quando a gente está falando num período pré-ovulatório, tá bom? Quando a gente começa a falar sobre o yang do rim, é o meu forno quente, é o meu útero numa temperatura ideal. Se eu tenho um útero frio com deficiência de yang, eu não consigo manter o neném. É como se eu tivesse uma cama muito esticada, muito fina, muito dura. O feto não consegue, né? O embrião não consegue grudar para que aconteça a anidação e aí sim ele se desenvolva. Eu preciso que esteja morno, nem muito quente e nem muito frio. Eu comparo sempre a temperatura do arroz doce. Então, quem gosta de fazer um arroz doce é a temperatura. Quando eu coloco no fogo muito alto, ele queima e não cozinha. Quando eu coloco ele no fogo muito baixo, eu não consigo fazer com que ele cozinhe. Ele vai ficar horas e horas e horas e ele acaba não ficando bom. Ele fica seco e ele acaba não dando para comer aquele arroz doce. O morno, o equilíbrio, yin e yang, e o meio dele é o equilíbrio. É por isso que a gente faz namastê. Um lado e o outro, eu encontro o caminho do meio. Qual é o seu caminho do meio para você tratar essa deficiência do que a gente está falando no caso de deficiência energética de rim? Algumas comidas, alguns chás, alguns hábitos são importantes quando a gente fala e diagnostica a deficiência energética de rim. A segunda campeã, onde a gente está falando de infertilidade, é deficiência energética de baço. O baço, ele é aquele cara que controla as coisas, que faz com que as coisas fiquem no lugar. Então, se a mulher chega para mim e eu começo a observar que ela chega com pálpebra caída, por exemplo, sabe aquele olhinho fechadinho? É um indício de que tem uma deficiência energética de baço. Geralmente são pessoas extremamente pensativas, que gostam muito de comer o doce, que sentem fraqueza nas pernas, sentem uma fadiga mental muito grande. Essas possuem deficiência energética de baço. O baço é quem fabrica sangue. Então você pensa, a origem da fabricação do a primeira coisa que eu preciso para nutrir o meu óvulo e o meu útero estão deficientes. Como é que eu vou fazer isso acontecer de uma maneira mais orgânica? É impossível. Eu preciso voltar à origem, eu preciso voltar à base para formar o meu alicerce muito bem estruturado, com a identificação que a gente faz energética, fazer uma dietoterapia específica para isso, para que eu consiga então evoluir para uma segunda etapa, que é começar a formar. Solo fértil gera. Isso é na natureza. Tenta colocar uma plantinha em um solo não adubado, não fertilizado. É por isso que a gente toma tantos suplementos alimentares, é por isso que a gente cuida tanto com os alimentos que a gente vai comer, é por isso que a gente evita comer comidas cruas e frias, por exemplo, tá bom? A outra causa que a gente tem de infertilidade chama-se êxtase de sangue, que é a famosa endometriose, a famosa síndrome de ovário policístico. São eles que parou, ele não consegue movimentar. Então, quando eu tenho êxtase de sangue, é aquela menstruação mais dolorosa, aquela menstruação com coágulo, que melhora com o calor. Alguns fatores emocionais são muito importantes quando a gente fala em êxtase de sangue, porque emoções muito fortes bloqueiam o coração. E o coração é o meu imperador, ele quem vai aquecer o meu útero, ele que faz a conexão, né,
com útero, rim e coração. Essa trilogia, a gente vai falar muito sobre elas o tempo todo quando a gente fala de gravidez e de fertilidade, porque são as 3 coisas que eu preciso regulamentar. Quando você sente uma raiva, aonde você sente a raiva em primeiro momento? No coração. Depois essa raiva vai ser armazenada no teu fígado, tá? Então as coisas todas de emoções como raiva, frustração, culpa e irritabilidade são características de quem tem problemas e desequilíbrios de fígado. É o senhor raiva do Divertidamente, aquela cabecinha que explode e eu não tenho controle sobre isso. Então a êxtase de sangue pode causar irritabilidade, a TPM, a cólica, a dor lombar, por exemplo. Então são coisas que quando a gente está falando de infertilidade, a êxtase de sangue é um fator importantíssimo pra gente. Existe também um último fator que eu vou falar, que é o frio e a umidade. Vou tratar separadamente. O frio, existem literaturas que falam, né, que as meninas não deveriam usar barriga e costas de fora. A região do core, do umbigo, deveriam estar sempre tapada, sempre quentinha, para evitar a invasão do frio. E aí, de novo, a vovó já dizia, não anda descalça, minha filha. Quando a gente tem, então, os pés no chão o tempo todo, o sentar no gelado, o entrar em cachoeiras ou em piscina quando a gente está menstruada, porque é o momento onde o teu colo está aberto para sair o fluxo menstrual. E o que a gente faz? A gente coloca frio e com isso estagna, né? Ou então começa a retornar. Quando esse sangue tem esse refluxo, ele deveria ir para baixo para sair, e ele retorna, ele pode retornar para dentro da trompa, que vai até a trompa lá de Falópio, que vai pegar, então pode chegar até dentro dos meus ovários. Ele pode pegar bexiga, ele pode pegar rim, todas as áreas que estão próximas do útero, que é chamada endometriose. A endometriose é uma doença da mulher moderna, é uma doença da mulher controladora, é aquela mulher que tenta controlar tudo o tempo todo, como se ela fosse o general master das coisas todas. E a gente não tem muito esse poder. A gente precisa entender que a capa da Mulher Maravilha não nos serve mais. A gente precisa resguardar-se, a gente precisa ter o nosso lado feminino mais colocado à flor da pele, o nosso lado yin. Com a queima dos sutiãs, a gente veio com um lado yang fortemente, aonde o lado masculino, o lado testosterona precisou combater e ser então um general, e a feminilidade ficou para depois. De novo, eu não estou dizendo que você não possa fazer as coisas todas que os homens fazem, eu não estou sendo machista ou feminista, eu só estou dizendo que o equilíbrio entre te queimar e você poder fazer essas coisas é um limite tênue, essa linha. Então se você tem um cargo alto numa empresa, que você compete com os homens, muitas mulheres existem e acabam tendo a testosterona mais aumentada nesse sentido. Eu tenho pacientes que começam um tratamento, por exemplo, com FIV, né, para fertilização in vitro. A gente fez o trabalho de fertilização in vitro porque ela queria, os médicos tinham dito para ela que não ia conseguir engravidar de outra forma, e a gente seguiu com esse tratamento. E temos o bebê dela. Depois de um tempo, como continuou-se com a acupuntura, o equilíbrio foi tão grande que a gente conseguiu uma segunda gravidez natural. Quando o primeiro neném tinha 1 ano e 1 mês, engravidamos então de uma pequena, da bebê, e hoje estão os 2. E a segunda gestação foi inclusive um parto normal. Então é um parto cesárea de uma FIV comparado com um parto normal de uma gravidez que foi gerada espontaneamente. Então, a acupuntura te auxilia muito nesse processo de equilíbrio e de reconexão com você mesmo. Quando você se conecta com o teu útero, com o seu ovário, com o seu coração, com a sua mente, é uma coisa sensacional, porque as coisas acontecem lindamente e de maneira muito fluida. E com isso a gente tende a acreditar cada vez mais. Não cansam de ter casos onde a gente consegue a gravidez natural. Mulheres de 40 anos que tinham 1% de chance de engravidar,
e a gente começa então com a medicina chinesa auxiliando no processo todo. A gente trabalha com chás, com fitoterapias, com muita conversa, com agulhas, e a gente tenta chegar então num diagnóstico muito bem feito, onde o tratamento acontece e o corpo se reequilibra. E quando ele está fértil, ele consegue gerar um bebê e manter até o final um bebê saudável. Quando a gente está falando dos benefícios que isso vai te trazer, acho que são 3 passos. O primeiro é iniciar. Então, o fato de você já estar investindo o teu tempo junto comigo nessa noite e pensando em como eu posso entender um pouco mais do assunto é o seu primeiro passo. O segundo passo vai ser em persistir, porque não é simples a gente manter uma dieta, manter um alerta sobre as nossas emoções que a gente vem sentindo, né? Então, lembra, eu falei do fígado. Então, a raiva, a frustração, a irritação que a gente sente, a culpa que a gente tem por tudo não ter saído sob o nosso controle, que é a questão de baço. Então, todos os elementos envolvidos nisso, a insegurança que eu tenho presente no rim, por exemplo, o medo, como é que eu lido com as questões emocionais e os órgãos que representam isso. Lembrando, o fígado, ele vai armazenar raiva, frustração, culpa e irritação. O coração, ele armazena o fogo, a ansiedade, os anseios, a euforia. O baço é o que controla os pensamentos, controla as situações, a mente que não para. O pulmão vai controlar então e vai armazenar as emoções de tristeza, os fins dos ciclos que a gente não consegue colocar na nossa vida. E, por último, o nosso rim, que é não menos importante quanto aos outros, mas ele vai estar falando pra gente sobre as inseguranças, os medos que a gente tem da vida. E hoje é um período que a gente está extremamente inseguro, a gente não sabe muito como vai ser o amanhã. Então, muitos casais estão naquela insegurança de, nossa, será que é época da gente colocar um bebê no mundo? Como é que seria a gente fazer isso agora? Então, por mais que exista um desejo, sempre existe um medinho, uma resistência, e que a gente tem que ter fé. O confiar é com fé, é entender que tudo vai dar certo o tempo todo. Isso vou de volta, né? A palavra que eu falei antes seja feita a vossa vontade, desde que a sua vontade seja a minha. Então, nesse momento, a gente tem que parar um pouquinho, olhar para dentro da gente, se conectar com o nosso eu interior para descobrir quais são os desequilíbrios energéticos que estão causando a sua infertilidade, quais são os tratamentos, como é que eu faço, que tipo de dieta eu preciso fazer para isso, quais são os hábitos de vida que eu preciso mudar para que isso aconteça de uma maneira muito mais natural, digamos assim. A gente está falando de uma medicina que é totalmente natural. Então, você tem que estar pronto, o teu corpo, você prepara ele para quando o universo, para quando o sopro divino aparecer e disser, é agora, você está pronta para receber esse neném de uma forma muito amorosa, de uma forma pronta. Para isso você precisa tomar o controle da tua mente e do teu corpo. Essa conexão que você tem que fazer com você mesma, aonde você vai começar a entender através dos seus instintos, através de conhecer a sua fisiologia, você vai descobrir que em momento nenhum você está quebrada, que você não é defeituosa, que você é capaz de gerar, que você consegue visualizar o teu útero florido, como a gente precisa que seja feito. Não importa o que os resultados estão dizendo, ele não é um diagnóstico, então ele é um indicativo, ele pode ser um parâmetro que a gente vai usar, mas ninguém vai dizer para você se você pode ou não gerar. É uma coisa que a gente não vai desistir. E a gente cada dia aumenta um pouquinho a chance de você conceber esse neném. E você foi feita para isso, você é perfeita para isso, você tem todos os argumentos para isso, todas as ferramentas, toda a fisiologia para que você consiga engravidar. E aí alguns fatores então que pode fazer com que você aumente o teu período de fertilidade. Primeiro, a constituição que a gente herda. Então, como eu falei, vem um pedacinho da mãe, vem um pedacinho do pai, que é o seu DNA, que pra gente vai se chamar energia vital. Essa energia vital vem do papai e da mamãe, acontece o sopro divino e com isso eu tenho a formação de um embrião. Esse embrião recebe a quantidade de energia que os pais deram.
Então, a energia dos pais já conta. Quando eu tenho pais que geraram muito velhos meus pacientes, a gente percebe que existe uma tendência que eles tenham constituição herdada mais fraca, um pouquinho mais deficiente do que a gente pode ter. Então, um cabelo mais branco, uma anticularidade um pouquinho mais baixo, uma falta de essência, Jing, né, nas juntas, o muco cervical, todos esses são indicativos de que a gente tem uma deficiência constitucional nessa pessoa, tá? E ela é armazenada nos rins. Entre os rins a gente vai ter então, eu chamo de vela da vida. Você ganhou isso lá do papai e da mamãe. Essa vela da vida, ela é finita. Você não consegue colocar, você só vai fazer saques dela. Toda vez que você comete excessos, a tua vela, a tua cera é consumida mais rápido. Então, a cera é o teu lado yin e a tua chama é o teu lado yang. Quando a chama está muito alta, vai derreter muito rápido essa cera. E acontece alguns fatores da infertilidade, porque essa velinha foi muito rápida consumida e eu não tenho mais energia para gerar, por exemplo, tá? Uma segunda coisa que causa muito problema quando a gente está falando de fertilidade é o trabalho excessivo. O trabalho excessivo é aquele onde você trabalha por muitas horas e não descansa o suficiente. Óbvio que trabalhar é uma das melhores coisas que a gente tem na vida, mas tem um limite. Existe um momento onde você precisa colocar na sua rotina as paradas, os descansos, como se você, por minutos, colocasse pequenos spas no seu dia. Então, quando eu começo um atendimento, eu tenho um intervalinho que eu posso fazer um chá, que eu posso fazer um café, e eu consigo apreciar aquele café, é aquele momento onde eu paro. Quando eu tô no carro, quando eu tô ouvindo uma boa música, eu paro. Quando eu chego em casa e eu desacelero, eu paro. Então, coloque essas pausas, descanse o necessário. Quando o seu corpo pedir descanse, muitas enxaquecas, muitas lombalgias acontecem porque é a única forma que teu corpo tem de te parar. Então, você imagina que você é um carro que você não quer parar para abastecer porque você tem que dirigir o tempo inteiro. Então, é importante você voltar um pouquinho essa conexão para se entender e respeitar o seu limite, tá bem? Atividade sexual excessiva ou zero, caminho do meio. Quando a gente está falando de atividade sexual, quando a gente inicia ela antes dos 18 anos de idade, existe uma teoria do chinês que diz que não é próspero você realizar atividades sexuais antes dos 18 anos. Então, acho que para minha filha eu vou dizer isso, né? Que até os 18 anos ela não pode, para preservar a energia vital dela. Então, com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Cada vez mais cedo as meninas iniciam sexualmente a vida e muitas delas têm a relação enquanto estão menstruadas. Então, uma indicação do chinês é não usar OB, não usar os absorventes internos, porque elas impedem o fluxo de sair. Então, pode ser causador de candidíase de repetição, de excesso de calor, de endometrioses, porque bloqueia essa saída energética do sangue. Então, uma coisa que a gente pede é que não faça isso. E a segunda é que não transe menstruada. O fluxo do sangue está em descida. Quando você começa a bater alguma coisa, você está mandando a energia de volta para lá. Então, uma indicação é que vocês não transem quando estiverem menstruadas, tá bom? Muitas mulheres aumentam muito o libido quando estão menstruadas, mas a indicação deles é que não seja feita isso. Quando a gente está falando do frio que a mulher pode receber, por exemplo, quando ela pratica esportes na praia, fica com o biquíni molhado o dia todo, fica pegando um vento que não é saudável, comidas gordurosas, bebidas geladas, tudo que pode causar esse aumento, essa invasão de frio. É por isso que quando a gente está falando de dietoterapia chinesa, para quem quer engravidar, a gente tira o sushi, porque ele é frio e pode gerar umidade, tá? Então, são as duas coisas que a gente não quer nesse momento. A gente quer um ninho morninho, tá bom? As dietas, então, já embalando, elas são de extrema importância. Então, existem alimentos que você deve consumir e alimentos que você não deve consumir quando a gente está falando de dietoterapia para engravidar. São alimentos específicos de acordo com a tua síndrome. Se você tem uma síndrome de calor, de excesso de yang, eu preciso tirar os apimentados, as coisas que vão te movimentar mais. Esses alimentos são muito bem-vindos em quem tem
Yin, com a deficiência do Yin, porque eu preciso aquecer, né? Então, quando eu tenho muito Yin, eu acabo precisando colocar mais fogo nisso, e a pimenta acaba colocando esse fogo que a gente precisa. E aí a umidade e a fleuma, né, que para o chinês é a umidade mais o calor, então eu tenho um baço que é causado pelo meu excesso de pensamento, a minha cabeça que não para nunca, a minha vontade de comer doce, minha deficiência de foco, de concentração nas coisas, tudo isso indica que eu tenho uma deficiência energética de baço. Ela gera umidade. A umidade dentro do útero é como se fosse um nariz ranhento, onde você não consegue grudar ali porque o muco impede. Ele pode impedir dentro do útero ou ele pode obstruir as suas trompas. Então, as trompas obstruídas é um dos fatores também de infertilidade, causada por muco, pela umidade. Então, junto a umidade, o frio e umidade ou o calor. Aí você vai me perguntar assim, mas Cris, eu consigo evitar isso agora para que depois eu não tenha problemas com fertilidade? E eu vou te responder que sim. Quando você consegue colocar isso na sua vida como mulher, muitas coisas mesmo eu não querendo engravidar, eu adapto e eu coloco na minha vida, porque como a minha saúde reprodutiva vai ficar melhor, meus órgãos reprodutivos vão ficar melhor, o meu útero vai ficar melhor. E isso independente se eu quero engravidar ou não, a gente quer a saúde uterina, a gente quer um ciclo que funcione, a gente quer ter uma menstruação que eu não tenha TPM, que eu não solte a minha bruxa interior nas questões, quando a gente fala de tensão pré-menstrual, que eu diria que é tempo para mim, TPM. A gente deveria se recolher mais nesse período. E então, qual é o melhor momento para a mulher cuidar da fertilidade? Agora. Sempre, desde que isso que a gente estava conversando deveria estar nas escolas, lá quando elas começam a falar de educação sexual, aonde o momento sempre é quando você acorda, quando você desperta, quando você está aqui me ouvindo, quando você está buscando informação sobre fertilidade, é porque você tem o interesse em manter a saúde da sua fertilidade. Então, não tem época, não tem ciclo. Eu preciso de tempo. A cura ele é um caminho, ela não é uma pílula que você vai tomar. Então, quando a gente fala de resolver esses desequilíbrios energéticos tratados referente ao que está te fazendo adoecer, eu preciso de pelo menos uns 3 meses. Eu preciso de um tempo aonde o teu corpo comece a entender quais foram as coisas que mudaram para que ele consiga gerar, para que o teu solo fique fértil. Uma das principais causas da infertilidade é esse não conhecimento. Eu não conheço quem eu sou, eu não conheço como eu funciono, eu não conheço os meus ciclos. Então, o autoconhecimento ele é o melhor remédio nesse momento que a gente fala de fertilidade, porque é quando você consegue diagnosticar sem médico, sem a Cris, sem exame, qual é a sua deficiência. Eu aposto que você vendo esse vídeo, você está já achando quais são as suas tendências de desequilíbrio. Então é importante que a gente comece então o tratamento de acordo com o seu desequilíbrio, a gente começa a equilibrar com a dietoterapia, com atividades específicas que melhorem esse teu desequilíbrio para que ele fique então em equilíbrio. Uma mulher em equilíbrio gera. Quando a gente tem assuntos falando sobre fertilidade é um assunto que a gente não tende a falar em grupos. Quantas amigas, quantas mulheres você conhecem que estão tentando engravidar e que não compartilham isso, como se fosse uma vergonha, como se fosse algo que não pudesse ser, é um assunto velado. Então, congelar óvulos hoje é uma coisa que a gente faz meio que ninguém precisa ficar sabendo, porque é como se eu voltasse e te declarasse como não podendo fazer o que você veio fazer, que é ser mulher, que é ser mãe. Então, a infertilidade, quando ela me incomoda muito quando a gente não consegue falar sobre isso, porque por ser um assunto velado, a gente não tem autoconhecimento sobre isso. Muito pouco se tem de informação quando a gente fala de processo de fertilização natural. Muito se fala em fertilização artificial. Então vamos começar a mudar um pouquinho dessa mentalidade, até porque a medicina chinesa ela é um grande aliado quando a gente fala de fertilização natural.
muitos pacientes que eu tenho, sim, conseguem essa gravidez tão desejada com um tratamento, com dietoterapia, com fitoterapia chinesa, com chás, com meditação, com yoga, com alteração de sono, com alteração de dieta, por exemplo. Eu espero que essas informações tenham ajudado vocês. Eu vou estar sempre aqui pelo canal dando informações. Eu tenho um objetivo que é aumentar o conhecimento das mulheres quando a gente fala de fertilização, quando a gente fala de conseguir engravidar. E o meu propósito, sim, é te passar o máximo de informação que eu consiga. E até a próxima live.